Eu trouxe para casa o único cachorro que ninguém queria adotar, e o que aconteceu depois me despedaçou por dentro. São 2 da manhã, estou sentada no chão do meu apartamento, e tenho uma cadela escondida debaixo da cama. Faz 6 horas que ela está ali, e consigo ouvir sua respiração acelerada, ofegante, como se estivesse à beira de um colapso. E eu choro porque sei exatamente o que ela sente. 3 semanas atrás, saí do meu casamento com 2 malas e nenhum lugar para ir 41 anos, recomeçando a vida num estúdio que cheira a cigarro alheio. Minha irmã não para de mandar mensagens perguntando se estou bem, e eu continuo mentindo, porque o que mais se diz quando tudo desmorona? Na terça-feira, fui ao abrigo de animais. Não era para adotar, só precisava me sentir útil. Foi então que a vi, no fundo do canil. Uma cadela preta e branca, encolhida num canto, tremendo tanto que dava para perceber do outro lado da sala. 4 meses ali, e ninguém a queria, assustada demais, quebrada demais, trabalho demais. Mas algo aconteceu quando nossos olhares se cruzaram. Algo que eu não esperava. O abrigo exalava um cheiro forte de desinfetante e cachorro molhado, misturado a algo mais denso, difícil de definir. Segui Marcos, o coordenador de voluntários, pelos corredores dos canis. Ele devia ter uns 25 anos, olhos bondosos e tênis gastos. Os cães latiam sem parar, pulavam nas grades, abanavam o rabo, desesperados por alguém que os escolhesse. Qualquer um. A gente agradece muito os voluntários, Marcos dizia. A maioria vem querendo adotar os fáceis, os filhotes, os labradores que só querem brincar e receber carinho. Passamos por vários canis, golden retrievers com a língua de fora, um beagle que não parava de girar em círculos, um pitbull que pressionava o focinho contra a grade tentando lamber minha mão. Até que chegamos ao último. Marcos parou. Essa é a Pepper, ele falou baixinho. Ela estava espremida no canto, como se quisesse sumir no concreto. Preta e branca, com o peito e as patas claras, magra, tremendo. Seus olhos encontraram os meus por um segundo antes de desviar. Há quanto tempo ela está aqui? Perguntei. Meses, Marcos respondeu, balançando o corpo. Chegou como animal de rua. A fiscalização a encontrou escondida debaixo de um lixo. Não deixava ninguém se aproximar. Ainda não deixa, na verdade. Ela é complicada. Não conseguia tirar os olhos dela. A maneira como se encolhia naquele canto. Como seu corpo inteiro tremia. Como evitava qualquer contato visual. Como se tivesse aprendido que nada de bom vem de ser notada. Ninguém a quer, Marcos continuou, e havia algo na sua voz, resignação, talvez, ou tristeza. As pessoas veem ela tremendo no canto e seguem para o próximo canil. Querem um cachorro que já seja feliz, que já esteja curado. Ela precisa de alguém com muita paciência, e, sinceramente, estamos ficando sem espaço. Posso ficar aqui com ela? As palavras saíram antes que eu percebesse. Marcos pareceu surpreso. Bom, você pode tentar. Mas ela não gosta muito de gente. Não chega perto da grade, não aceita petiscos, só fica lá no fundo. Mesmo assim, eu gostaria de tentar. Ele assentiu devagar e foi ajudar outro voluntário, me deixando ali, parada em frente ao canil, olhando para uma cadela que olhava para tudo, menos para mim. Sentei no chão de concreto. Minha calça jeans ia ficar fedendo abrigo, mas não me importei. Oi, Pepper, falei baixinho. Não vou entrar aí. Só vou ficar aqui um pouco, se você deixar. Ela não se mexeu. Não olhou para mim. Continuou tremendo naquele canto. Então comecei a falar. Não sei nem porquê. Contei sobre o apartamento que cheirava a cigarro, sobre o colchão inflável onde dormia, sobre minha irmã ligando sem parar e eu dizendo que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Sobre ter 41 anos e sentir que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar. Sobre viver com medo o tempo todo. 1 hora passou, talvez mais. E então, devagar, tão devagar que quase não percebi, ela começou a se aproximar. Estou prestes a contar o que aconteceu depois, e garanto que vai partir seu coração antes de costurá-lo de novo.
Mas se você se importa com histórias assim, de segundas chances, de coisas quebradas, de aprender a se curar, vai entender por que momentos como esse importam. Quando notei, Pepper já tinha se movido. Estava uns 60 centímetros mais perto do que antes. Ainda no canto, ainda tremendo, mas não tão colada à parede. Saí do meu casamento há 3 semanas, ouvi minha própria voz ecoando no concreto, entre os latidos. 15 anos, sumiram. Saí com 2 malas, como se fosse viajar. Só que não tinha para onde ir. Minha irmã arrumou esse estúdio, $900 por mês, menor que o closet de roupas da nossa antiga casa. Cheirava a fumaça do inquilino anterior, que devia fumar um maço por dia. Pepper se mexeu de novo. Agora estava quase no meio do canil, ainda rente ao chão, ainda tremendo, mas não mais espremida contra a parede. Todo mundo quer os fáceis, né? Continuei. Os que já são felizes, os que já estão prontos. Ninguém quer os quebrados, os assustados, os que dão trabalho demais. Limpei os olhos com as costas da mão. Quando tinha começado a chorar. Mas eu entendia. Também era quebrada. Assustada demais, machucada demais, trabalho demais. Meu ex disse isso perto do fim. Não com essas palavras, mas eu ouvi. E, sabe, talvez eu tenha começado a acreditar. Pepper estava bem ali, do outro lado da grade. Ainda não me olhava diretamente, mas perto o suficiente para eu ver sua respiração. Para notar como suas costelas apareciam sob o pelo ralo. Para enxergar as cicatrizes antigas nas patas. A gente combina, falei baixinho. As duas nos escondendo em cantos, torcendo para ninguém nos ver. As duas tremendo. As duas nos perguntando se alguém um dia vai querer a versão quebrada da gente. Ela me olhou então. De verdade. E algo passou entre nós naquele instante. Algo que não sei nomear, mas que senti no peito como uma porta se entreabrindo. Devagar, bem devagar, estendi os dedos pela grade, só um pouco. Ela observou minha mão. Vi seu corpo inteiro tremer com a decisão. Então, centímetro por centímetro, ela esticou o pescoço até que seu focinho tocou de leve as pontas dos meus dedos. O contato durou 2 segundos, talvez menos, antes que ela recuasse. Mas aconteceu. Aconteceu. E agora eu chorava mais forte, porque não conseguia parar. Me afasto, é como se o mundo tivesse parado por um segundo. Seus olhos escuros, fundos, não desviam dos meus. Não há medo neles agora, ou pelo menos não só medo. Há algo mais, algo que reconheço porque também sinto, uma pergunta sem palavras. Você vai mesmo ficar? Marcos aparece ao meu lado sem que eu perceba. Ele limpa a garganta, baixo, como se não quisesse quebrar o feitiço. Você, ele começa, mas para. Olha para Pepper, depois para mim, e balança a cabeça. Não sei o que você fez, mas ela não faz isso. Nunca. Eu deveria explicar. Dizer que não fiz nada, que foi ela quem escolheu se aproximar. Mas as palavras não saem. Em vez disso, estendo a mão devagar, os dedos ainda tremendo, e toco de leve a grade onde ela está encostada. Pepper não recua. Apenas respira, rápida, superficial, como se cada ar que entra nos pulmões doesse. Posso voltar amanhã? Pergunto, sem tirar os olhos dela. Marcos hesita. Olha, eu não quero te dar falsas esperanças. A situação aqui é complicada. Ele aponta para o corredor, onde outros cães latem, pulam, imploram por atenção. Cada dia que passa, as chances dela diminuem. Você entende isso, né? Entendo. Claro que entendo. Mas quando olho para Pepper, encolhida ali, com as costelas marcadas sob o pelo ralo e os olhos cheios de uma história que ninguém se deu ao trabalho de decifrar, algo em mim se recusa a aceitar. Não é justo. Não é justo que ela pague o preço por ter sido machucada. Não é justo que o mundo decida que ela não vale o esforço só porque não sabe sorrir na hora certa. Eu volto, repito, mais firme agora. Mesmo que seja só para sentar aqui com ela. Mesmo que não mude nada.
Marcos suspira, mas não discute. Apenas assente, como se já soubesse que não adianta tentar me convencer do contrário. Tá bom. Mas não espere milagres. Milagres. A palavra fica ecoando na minha cabeça enquanto dirijo de volta para casa. Não acredito em milagres. Acredito em pequenas coisas, um focinho que toca dedos hesitantes, um olhar que não desvia, uma decisão de não desistir. Isso é o mais perto que já cheguei de algo que se pareça com esperança. No dia seguinte, estou lá antes mesmo do abrigo abrir. Marcos me encontra do lado de fora, fumando um cigarro, e ergue as sobrancelhas quando me vê. Você é pontual. Eu disse que voltaria. Ele apaga o cigarro na sola do sapato e abre a porta. Ela tá no mesmo lugar. Uma pausa. Mas, não sei. Hoje de manhã, quando cheguei, ela tava de pé. Não no canto. No meio da baia. Meu coração dispara. Sério? Sério. Ele dá de ombros, como se não fosse nada, mas vejo o jeito como seus olhos se desviam, como se ele também estivesse tentando não alimentar expectativas. Talvez seja coincidência. Ou talvez não seja. Pepper está mesmo no meio da baia quando chego. Não no canto, não encolhida, mas parada, como se estivesse esperando. Quando me vê, suas orelhas se erguem um pouco, e ela dá um passo hesitante para frente. Não chega perto da grade, não me toca, mas fica ali, observando. Oi, digo, sentando no mesmo lugar de sempre. Você se mexeu. Ela inclina a cabeça, como se entendesse. Ou como se estivesse tentando entender. Começo a falar. Não sei bem porquê, mas as palavras saem sozinhas, como se tivessem esperado anos para serem ditas. Conto a ela sobre a primeira vez que me senti realmente sozinha, aos 17 anos, quando minha mãe morreu e meu pai sumiu no trabalho, nos bares, em qualquer lugar que não fosse aquele apartamento vazio. Conto sobre as noites em que chorei até dormir, sobre as vezes em que me perguntei se alguém notaria se eu desaparecesse. Conto sobre o ex que me disse que eu era demais, sobre a sogra que me olhava como se eu fosse um erro que seu filho precisava corrigir. Conto sobre o emprego que odiava, sobre o apartamento que cheirava a mofo, sobre a sensação de que, não importa o que eu fizesse, nunca seria suficiente. E enquanto falo, Pepper se aproxima. Não de uma vez, não com confiança, mas aos poucos, como se cada palavra minha fosse um degrau que ela sobe devagar. Quando paro de falar, ela está a menos de 1 metro da grade. Não chega a tocar em mim, mas está perto o suficiente para que eu sinta o calor do seu corpo. Você também tem histórias, né? Murmuro. Histórias que ninguém quer ouvir. Ela pisca. E então, pela primeira vez, abaixa a cabeça e cheira o chão perto dos meus dedos. Não é um carinho, não é um gesto de afeto. É só um reconhecimento. Estou aqui. Você também. Marcos aparece atrás de mim, mas não diz nada. Apenas fica ali, observando, até que finalmente quebra o silêncio. Você vai adotar ela, não vai? Não é uma pergunta. É uma constatação. E a verdade é que eu não sei. Não sei se tenho condições, não sei se sou a pessoa certa, não sei se ela vai melhorar ou se vai continuar assustada para sempre. Mas quando olho para Pepper, quando vejo o jeito como ela me observa agora, não com medo, não com desconfiança, mas com algo que se parece muito com curiosidade, percebo que não importa. Porque, pela primeira vez em muito tempo, não estou pensando no que é fácil. Estou pensando no que é certo. Eu não sei, respondo, finalmente. Mas vou tentar. Levo horas deitado ali, ouvindo o ritmo irregular da respiração dela, o tremor quase imperceptível que sacode o chão sob meu corpo. A cada vez que ela se mexe, meu coração dispara, como se eu fosse o assustado, como se fosse eu quem precisasse de proteção. Mas não me levanto. Não me afasto. Porque, de alguma forma, sei que é isso que ela precisa, não de espaço, não de silêncio, mas de alguém que não vai embora. Quando o sol começa a filtrar pelas frestas da cortina, percebo que não dormi. Não de verdade.
Apenas cochilei em intervalos curtos, acordando a cada rangido do colchão acima de mim, a cada suspiro trêmulo que vem debaixo da cama. Pepper não saiu. Nem uma vez. Nem para beber água, nem para comer. A ração que deixei perto da tigela continua intocada, os grãos espalhados como se ela tivesse se encolhido ainda mais ao tentar evitá-los. Levanto devagar, tentando não fazer barulho, mas o assoalho rende sob meu peso. Ela se encolhe no mesmo instante, como se o som fosse uma ameaça. Paro. Espero. Depois de alguns segundos, arrisco um passo, depois outro, até conseguir me agachar de novo perto da cama. Desta vez, não falo. Apenas estendo a mão, devagar, os dedos abertos, a palma virada para cima. Não para tocar. Não para invadir. Só para mostrar que estou ali. Ela não se afasta. Mas também não se aproxima. Tudo bem, murmuro, mais para mim mesmo do que para ela. Vamos devagar. Passo o dia inteiro assim. Trabalho no laptop, mas com uma mão só, porque a outra fica apoiada no chão, perto da cama, como se isso pudesse transmitir alguma segurança. Às vezes, fecho os olhos e finjo que não estou sozinho. Que não somos dois seres quebrados tentando se convencer de que vale a pena continuar. Que o mundo lá fora não é um lugar que nos assusta mais do que nos acolhe. No fim da tarde, meu celular vibra com uma mensagem da minha irmã: "Você sumiu. Tá vivo?" Digito uma resposta rápida: "Sim, só ocupado", e apago antes de enviar. Não sei como explicar que ocupado, para mim, agora significa ficar sentado no chão, olhando para uma sombra debaixo da cama, esperando que ela decida que não sou um perigo. Quando a noite cai de novo, percebo que Pepper não bebeu água. Nem uma gota. A tigela está cheia, intocada, como se o simples ato de se aproximar dela fosse demais. Pego o pote e levo até a cama, colocando-o bem na beirada, onde ela possa alcançar sem precisar sair do esconderijo. Ela recua, os olhos arregalados, fixos em mim. Tá tudo bem, repito, como se as palavras pudessem se transformar em um escudo. Você não precisa sair. Só bebe um pouco, tá? Ela não bebe. Mas também não foge. Deito de novo no chão, desta vez de lado, virado para ela. A distância entre nós é de menos de 1 metro, mas parece um abismo. Fecho os olhos e tento imaginar como deve ser a vida dela agora, um apartamento estranho, um humano estranho, nenhuma rota de fuga. Tento me colocar no lugar dela, mas é impossível. Porque, no fundo, eu também não sei como é viver assim, com o medo grudado na pele como uma segunda sombra. Eu não vou te machucar, sussurro, sabendo que ela não acredita. Ainda não. E se um dia você decidir que não aguenta mais, tudo bem. Mas até lá, eu vou estar aqui. Silêncio. Apenas o som da respiração dela, rápida e superficial, como se cada inspiração fosse um teste. Eu prometo. Não sei se ela ouve. Não sei se entende. Mas, pela primeira vez desde que a trouxe para casa, sinto que talvez, só talvez, estejamos começando a aprender a mesma língua. A coleção de vinhos que ele comprou para impressionar clientes e nunca abriu, os quadros que escolhemos juntos e que agora só me lembram de como as paredes da casa dele eram mais importantes do que as minhas opiniões. Cada item vendido é um peso a menos, uma camada de pele antiga descascando. Pepper observa tudo com aqueles olhos escuros, como se entendesse que estou me livrando de pedaços de uma vida que não cabe mais em mim. No 10º dia, ela finalmente sai debaixo da cama sem que eu precise chamá-la. Não vem até mim, mas fica parada no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Eu congelo, com medo de que qualquer movimento brusco a faça recuar. Ela cheira o ar, as patas trêmulas, e então, devagar, como se estivesse testando o chão, dá um passo em minha direção. Depois outro. Quando está a menos de 1 metro, para. Ficamos assim, eu no chão, ela de pé, os dois imóveis, até que ela se senta. Não é um convite, mas também não é uma recusa. É um acordo silencioso. Por enquanto, estamos bem assim. Começo a falar com ela.
Não sei se ajuda, mas parece menos solitário do que falar sozinha. Conto sobre o trabalho que perdi, sobre a amiga que parou de responder minhas mensagens depois que contei que estava me separando, sobre como às vezes acordo no meio da noite convencida de que esqueci de trancar a porta e tenho que me levantar para conferir, mesmo sabendo que conferi 3 vezes antes de dormir. Pepper escuta. Às vezes, inclina a cabeça. Outras, boceja, como se dissesse eu sei, a vida é assim mesmo. Mas não volta para debaixo da cama. No 15º dia, ela come na minha frente pela primeira vez. Não chega perto da tigela, mas fica a um palmo de distância, os olhos fixos nos meus enquanto mastiga, como se esperasse que eu fosse tirar a comida dela. Eu finjo não notar, mexo no celular, viro de costas. Quando olho de novo, a tigela está vazia. Não há festa, nem rabo abanando, mas há algo novo no jeito como ela se afasta, não é medo, é cautela. Como se estivesse aprendendo a confiar em doses homeopáticas. A primeira vez que ela me deixa tocar nela é um acidente. Estou deitada no chão, lendo, quando ela se aproxima e deita ao meu lado, tão perto que seu focinho encosta no meu braço. Eu paro de respirar. Ela também. Ficamos assim por segundos que parecem horas, até que ela se levanta e vai embora, como se tivesse cometido um erro. Mas no dia seguinte, repete o gesto. E no outro. Até que, uma noite, enquanto assistimos a um filme ruim na TV, ela se deita ao meu lado e não se move quando estendo a mão devagar e encosto na sua cabeça. Sua pelagem é mais macia do que eu imaginava, quente. Ela não recua. Não se afasta. Apenas fecha os olhos, como se dissesse tudo bem, pode ficar. Na terceira semana, ela já dorme no novo colchão de espuma, embora ainda leve os 3 tênis amarelos para a cama. Às vezes, quando acordo de madrugada, encontro-a deitada de costas, as patas para o ar, roncando baixinho. É feio e perfeito. Eu tiro fotos e mando para minha irmã, que responde com um emoji de coração e uma mensagem. Ela parece feliz. Não sei se é verdade, mas parece menos assustada. E, por enquanto, isso basta. O dinheiro das vendas no aplicativo está acabando, mas consigo um trabalho temporário digitando transcrições de entrevistas. É chato e mal paga, mas me dá algo para fazer além de esperar que Pepper decida se vale a pena confiar em mim. Às vezes, quando estou digitando, ela vem e deita em cima dos meus pés, como se quisesse me lembrar de que estou aqui. Outras vezes, late para o nada, os pelos da nuca eriçados, e eu fico tensa, esperando que ela volte a se esconder. Mas ela não se esconde mais. Apenas late 1, 2 vezes, e então volta a deitar, como se tivesse resolvido o problema. No 30º dia, acordo com ela em cima de mim. Não sei como chegou lá, talvez tenha pulado do colchão, talvez tenha escalado, mas está deitada no meu peito, o focinho encostado no meu queixo, respirando no meu pescoço. Eu não me mexo. Não quero assustá-la. Fecho os olhos e finjo dormir, até que sinto seu peso se ajustar, como se estivesse se acomodando. Quando abro os olhos de novo, ela está olhando para mim. Não desvia o olhar. Não pisca. Apenas me observa, como se estivesse memorizando meu rosto. Oi, sussurro. Ela lambe meu nariz. É rápido, quase imperceptível, mas é o suficiente para que eu sinta as lágrimas escorrerem pelo canto dos olhos. Não é um final feliz. Não é nenhum começo. É apenas um ainda estamos aqui. E, pela primeira vez em muito tempo, isso parece suficiente. Olhamos uma para a outra por um segundo, e então ela sorri, daquele jeito que só as pessoas que te conhecem de verdade conseguem sorrir. Não é um sorriso de pena, nem de surpresa, mas aquele que diz eu sempre soube que você ia encontrar um jeito. Ela te escolheu, minha irmã diz, como se isso explicasse tudo. E, de certa forma, explica mesmo. Pepper larga a bola aos meus pés de novo, o rabo balançando com mais força agora, como se estivesse orgulhosa de ter sido pega no flagra. Eu me abaixo para pegar a bola, mas antes que eu a jogue, ela se aproxima e encosta o focinho na minha mão. Não é um pedido. É um lembrete. Eu estou aqui. Você está aqui. Isso é o que importa.
Minha irmã se ajoelha devagar, estendendo a mão com cuidado, como se estivesse tentando não assustar um pássaro. Pepper reca um passo, mas não foge. Fica ali, observando, decidindo. Depois de um tempo, ela se aproxima de novo, mais devagar, e cheira os dedos da minha irmã. Não é um convite, mas também não é uma rejeição. É um talvez. Ela é linda, minha irmã murmura, sem tirar os olhos de Pepper. Ela é um desastre, eu respondo, mas minha voz sai mais suave do que eu pretendia. Pepper solta a bola e se deita no chão, rolando de costas para expor a barriga. Não é um pedido de carinho, mas é um sinal. Um sinal de que, pelo menos por enquanto, ela está segura. Eu me sento ao lado dela e passo a mão pelo seu pelo, sentindo as costelas ainda um pouco salientes, mas menos do que antes. Ela fecha os olhos e suspira, como se estivesse guardando esse momento na memória. Minha irmã se levanta e vai até a cozinha, onde a chaleira começa a chiar. Ela prepara o chá como fazia quando éramos crianças, com 2 colheres de açúcar e um pouco de leite, do jeito que eu gostava. Pepper levanta a cabeça, farejando o ar, mas não se mexe. Fica ali, deitada ao meu lado, como se soubesse que não precisa se preocupar. Você vai ficar bem? Minha irmã pergunta, me entregando a xícara. Eu olho para Pepper, para o jeito como ela se encolhe contra mim, como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dela. E então olho para o apartamento, para as paredes que ainda não têm quadros, para o ar cheio de pelos e o chão coberto de brinquedos. Não é o que eu imaginava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não parece errado. Acho que sim, eu digo. Acho que nós duas vamos. Olha feliz, ela disse baixinho. Estou apavorada, confesso. Porque é verdade. Ainda sinto medo na maioria dos dias. Ainda não sei como vou pagar o aluguel em alguns meses. Ainda acordo me perguntando se tomei a decisão certa ao ir embora. Ainda me sinto quebrada de maneiras que não consigo explicar. Mas, sim, eu disse. Também estou feliz. Ninguém queria Pepper. Por 4 meses, ela ficou naquela gaiola enquanto as pessoas passavam em busca de algo mais fácil. Algo já consertado. Ela era assustada demais, machucada demais, trabalho demais. Mas a verdade é que nos salvamos uma à outra. Ela precisava de alguém que ficasse do lado de fora da sua gaiola e provasse que nem todo mundo vai embora, que algumas pessoas esperam enquanto você avança aos poucos, que estar quebrada não significa não ter valor. Eu precisava de alguém para voltar para casa. Alguém que precisasse que eu estivesse bem porque ela precisava de mim. Alguém que não se importasse que eu estivesse recomeçando aos 41 anos num apartamento do tamanho de um armário. Alguém que só precisasse que eu aparecesse. Nós duas ainda estamos quebradas de muitas formas. Ainda estamos tentando entender isso. Ela ainda treme quando tem medo, e eu ainda choro por coisas que não deveriam importar. Nenhuma de nós está nem perto de ser perfeita. Mas, à noite, quando ela se encolhe ao meu lado e eu sinto sua respiração, agora estável, calma, eu tenho certeza de uma coisa: não somos danificadas demais. Não somos demais. Somos exatamente o suficiente. E esse apartamentinho minúsculo, que cheira a cachorro, tem pelos por toda parte e bolinhas de tênis debaixo dos móveis, agora é o nosso lar. Para as duas.